E aí pessoal, tudo beleza? Hoje o Chá da 5 é por nossa conta e a gente vai falar de um assunto muito legal com vocês, né, Van? É verdade, hoje o assunto é inocência de criança. Então a gente vai ver por que Jesus nos exortou a ser como crianças, né? Qual é a vantagem em ser como criança, já que a criança às vezes não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Então a gente vai analisar bem essa questão. Isso mesmo, e a gente separou alguns versículos para vocês, para que a gente pudesse expor esse nosso tema. Então eu vou pedir para a Van ler, tá lá em Mateus 18, e ela vai ler esse pedaço do versículo para a gente. Lê aí, Van. Então a partir do versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Isso é uma coisa muito importante, porque quando você olha para uma criança, você pode perceber a pureza dela, o coração dela humilde, o coração dela sincero, verdadeiro, aquele coração que não tem maldade. É aquela criança que não tem trava na língua, né, Van? É verdade. Que a gente estava comentando. E Deus, quando Ele falou para aquelas pessoas lá que aquelas pessoas precisavam ser como aquele menino e ter aquela humildade, Ele quis dizer que aquele menino era um exemplo que precisava ser seguido, que o coração daquelas pessoas precisava ser humilde, como o coração daquele menino. E o nosso coração precisa ser assim também, precisa ser sincero, puro, verdadeiro, sem maldade, sem malícia, sem pecado, para que a gente possa alcançar essa maioridade no reino de Deus, não é verdade? Então, pessoal, como o Sam estava falando, para alcançar a maioridade. Então, que você continue crescendo na fé, que você continue crescendo com Deus, mas o que Deus quer, na verdade, é que você não esqueça da dependência que você tem dele, que você não esqueça da inocência, da pureza que a criança tem. A criança ela sempre está perguntando para o pai, para a mãe se pode fazer isso, se pode fazer aquilo, e Deus quer que você pergunte a Ele também se você tem uma decisão a tomar, se você precisa saber de alguma coisa, se existe alguma questão na sua cabeça que não foi esclarecida ainda. Deus quer que você converse com Ele como um filho, como uma criança conversa com o pai. E essa é uma questão tão importante que Jesus disse que se nós não formos assim, de maneira nenhuma nós entraremos no reino de Deus. Então é uma questão de salvação. Então todo cristão, todo aquele que realmente busca a presença de Deus, deve ser na presença dele como uma criança. É verdade. E às vezes você pode falar assim, né? Ah, então uma criança ela tem a inocência e tudo mais. Tem um versículo que a gente separou aqui para a gente mostrar para você que além dessa inocência que como uma criança tem, que nós devemos ter também diante de Deus, a gente tem que ser esperto e prudente. Para quê? Para que a gente não possa, para que a gente não deixe, melhor dizendo, que o mal entre dentro do nosso coração, entre na nossa família, que isso seja um problema para nós. Então tem um versículo aqui em Mateus 10, 16, que você pode acompanhar aí. Diz também que é uma parte bem legal. Lê pra gente, Van. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ou seja, inofensivos, né, como as pombas. Então você pode reparar, né? A gente tem que ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Então a gente tem que ter essas duas características dentro da gente também. Buscar essa humildade no nosso coração, essa pureza, essa sinceridade para dentro do nosso coração, para diante de Deus, nós estarmos assim, mas nós temos que ser espertos também, prudentes como a serpente, que não deixe o mal entrar na sua vida, dentro do teu coração, dentro da tua família, para que você possa estar sendo guiado por Deus, assim, é verdade? Também tem outro versículo, pessoal, que eu gostaria que vocês acompanhassem, está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Né? Então tá lá, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então o que Deus quer mesmo é que a gente não esqueça da dependência e da pureza que a criança tem. Mas nós somos conscientes de todas as nossas ações.
né? Não como a criança que muitas vezes comete algum deslize, alguma falha por não saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A criança faz essas coisas, a gente sabe disso, mas nós não podemos adquirir essa característica da criança, porque nós temos que ser como crianças na dependência e na pureza, mas sempre espertos, sempre alerta a tudo que está à nossa volta no mundo espiritual, para que a gente não se deixe enganar pelo inimigo. E é tão bom ser criança, né? Você que passou a tua infância curtindo pra caramba, você tem saudade. Eu tenho saudade da minha infância, porque eu não tinha preocupação, a preocupação era só ir na escola e assistir o desenho preferido que você tinha, estar brincando com os amigos e aquela responsabilidade de deixar para os pais. Porque a nossa única preocupação era essa, de estar brincando. Então esteja feliz na presença de Deus. Deixe que Deus ele guie você, que Ele cuide da tua vida em todas as áreas. E deixe que o teu coração seja sincero, puro, humilde. Porque Deus ele está buscando isso. Que você seja maior no reino de Deus e siga esse exemplo desse menino que Jesus mostrou. Tendo essa humildade dentro do teu coração, tá? Essa é a nossa mensagem para você nesse Chá das 5 de hoje. E que Deus te abençoe muito. E na próxima terça-feira, não nessa que é o Jovem o Mundo, na próxima, na outra nós vamos estar de novo e trazendo mais um assunto bem legal para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, né, Evan? Deus abençoe. Espero que você tire o máximo dessa mensagem para a sua vida durante toda essa semana. Valeu, até mais!